Coloca a imagem pra mim, Diego, do acidente do final de semana. Rapaz, a pancada foi muito feia, hein? A pancada foi muito feia. O golzinho encheu a árvore. Encheu a árvore. E eu alertei aqui no dia sobre a alta velocidade em que estava esse carro. Segundo a polícia, sabe quem que dirigia? Um menor de idade. Nem podia estar dirigindo, porque não tinha carteira de habilitação. Nesse acidente, um jovem de 18 anos perdeu a vida. Morreu no acidente. 2 adolescentes e um maior de idade. O maior morreu, o outro adolescente foi embora e o motorista também. E detalhe, o carro, esse golzinho, era furtado. Ou seja, uma combinação de coisas erradas que terminaram em tragédia. Vamos ver. Câmeras de segurança registraram a pancada violenta do Gol contra a árvore e o portão de uma casa. Em seguida, o motorista e um dos ocupantes saem e, na sequência, correm do local antes da chegada do socorro. A polícia investiga que o condutor fugiu porque seria menor de idade. A informação foi repassada por outro adolescente que também estava no carro. Ele prestou depoimento na delegacia de trânsito. O acidente no fim de semana, na Avenida Henrique Mansano, na zona norte de Londrina, tirou a vida de Breno Rocha Ribeiro, que tinha 18 anos e estava no banco da frente. O veículo teria sido furtado instantes antes. Existe ainda investigação em andamento para tentar identificar esse condutor que seria menor e imagens de câmeras de segurança para ver se ele estava sozinho no momento do furto desse veículo, que pode ser que esse menor que deu essa declaração ontem aqui também seja autor ou coautor dessa subtração desse veículo, então ele tem participação nos fatos. O adolescente que foi ouvido pelo delegado justificou o porquê saiu sem prestar socorro para Breno. Ele falou que ele foi retirado do carro, o outro passageiro, o condutor tirou ele de dentro do veículo e pediu para ele correr. Ele falou que ele estava muito atordoado, muito ainda em estado de choque com o acidente, e ele correu atrás do amigo. Segundo ele, inclusive, o menor que conduziu o veículo tentou acordar o passageiro que veio ao óbito no local, percebeu que ele estava morto e por isso houve esse estado de pânico deles e eles saíram do local sem prestar o atendimento, sem parar lá para dar os esclarecimentos, até porque o veículo era furtado. A principal suspeita da polícia é de que os adolescentes possam ter participado do furto do carro. Já Breno Ribeiro teria pegado uma carona com os dois depois de supostamente se envolverem em uma confusão numa tabacaria na mesma avenida em que aconteceu o acidente. Pode ser que realmente houve uma confusão numa tabacaria e que o maior estaria envolvido numa briga, então pode ser que ele não tenha participação direta no furto e apenas tenha pego uma carona e dessa carona resolveu nessa fatalidade. A Polícia Civil já tem pistas do adolescente que estaria dirigindo o carro e a região onde mora. Ele corre o risco de ser apreendido. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Um menor dirigindo um carro furtado em alta velocidade, ele pode vir a responder o ato infracional de homicídio com dolo eventual. Aí ele pode ser apreendido, que é um crime que tem violência e grave ameaça, e ele pode vir a ser apreendido, principalmente se ele não se apresentar para dar a sua versão dos fatos, que fica só com as provas que a gente tem do momento. Então, a sua apresentação à delegacia é de suma importância para que esclareça os fatos, senão, do contrário, será pedida a sua apreensão. O delegado fala em apresentação e eu quero saber do Wesley Lemos se eles já identificaram quem que é esse menor de idade que estava em alta velocidade em um carro furtado num acidente que terminou em morte, hein, Wesley? A polícia já sabe quem é esse adolescente, Parra, e aguarda então que ele se apresente na delegacia. O nome dele, claro, não foi divulgado por conta da idade, é um menor de idade, né, um adolescente, mas o apelido dele, Fofuxo, um morador da zona norte de Londrina. A Polícia Civil já está investigando esse acidente e também conversamos, Parra, hoje com a família do Breno, que é o rapaz que morreu nesse acidente, por meio do jornalista Guilherme Batista, que teve contato com a família. A família relatou, então, que está muito abalada, está acompanhando as investigações e, segundo os familiares do Breno, o Breno não conhecia o Fofuxo, ou seja, o maior de idade que morreu nesse acidente, ele não conhecia o condutor do carro, ele conhecia o passageiro do veículo. Essas são as informações obtidas pela família do Breno, que também foram encaminhadas à Polícia Civil. Claro que todos esperam por justiça. Esse adolescente, então, estava conduzindo um carro furtado
furtado e uma informação nova é que esse carro foi furtado no Jardim Porto Seguro, ali nas proximidades do cemitério Jardim da Saudade, na zona norte de Londrina. Depois, então, esse adolescente estava conduzindo este Gol, ele teria passado em uma tabacaria que fica na Avenida Henrique Mansano, onde esse maior de idade entrou no veículo Gol. Agora, existe uma dúvida ainda da polícia que está sendo apurada se esse outro adolescente que se apresentou na delegacia, o que estava no banco do passageiro, se ele entrou no veículo no momento em que o carro chega na tabacaria ou se ele já estava com esse outro adolescente antes do acidente. Aí acontece o acidente, né, que foi na madrugada de sábado, ali por volta das 5 horas da manhã, já quase amanhecendo o dia. O carro bate contra uma árvore e também o portão de uma casa, e os dois adolescentes que estavam nos bancos da frente do automóvel fugiram do local. O Breno, que estava no banco de trás, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Os socorristas do SEAT, equipe médica do SAMU, foram até o local para prestar atendimento, mas quando chegaram, os ferimentos eram muito graves e ele já estava sem vida. Agora a Polícia Civil continua investigando esse caso e, como bem ressaltou o doutor Edgar Soriano, o delegado responsável pela Delegacia de Acidente de Trânsito, esse adolescente, o Fofuxo, que ainda não se apresentou, ele pode ser apreendido por este crime, então, equiparado aí ao homicídio com dolo eventual. A investigação em relação ao acidente continua, então, na delegacia, que é comandada pelo Edgar Soriano, e o fato relacionado ao furto do veículo Gol, ano 1997, que foi furtado no Porto Seguro, vai ser encaminhado então à delegacia do adolescente, já que se trata de um crime equiparado ao furto e esse adolescente deve responder então pelos dois crimes. A Polícia Civil aguarda a apresentação e já tem o nome desse adolescente que estava conduzindo o veículo Gol. Parra. É questão de tempo, né? Obrigado, viu, Wesley? É mais um caso de combinação de fatores, de coisas que deram errado. Menor de idade, dirigindo em alta velocidade, e um veículo furtado. Não tinha como dar certo isso daí.